Quero ler aqui em Filipenses, capítulo 3. Ele fica no meio de Efésios e Colossenses. Vem Efésios, Filipenses, vem Filipenses, depois Colossenses. Capítulo 3, a partir do versículo 12. Se tem alguém nessa manhã nos visitando, sejam muito bem-vindos. Você também que está chegando agora aí no canal Missão de Fé Oficial, seja bem-vindo. É uma alegria ter vocês conosco, para junto nós cultuarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Filipenses 3, o versículo 12. Nós vamos ler o versículo 12, o versículo 13 e o 14. Aí nós pulamos aí o 15 e o 16, vamos para o 17, o 18, o 19, o 20 e finalizamos no 21. Diz assim o versículo 12: Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há dos que muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Irmãos, nós lemos aqui em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12, e Filipos era uma cidade o qual a essa carta foi enviada, para onde essa carta foi enviada. E essa carta ela é uma das epístolas, famosas epístolas do cativeiro, juntamente com a epístola de Efésios, Colossenses e a de Filemão. E Paulo aqui, ele envia esta epístola através de Timóteo, exatamente aos cristãos que estão ali em Filipos. E de acordo com os estudiosos, esta carta ela foi escrita cerca de 10 anos após Paulo ter pregado o evangelho naquela cidade por volta de 62 depois de Cristo. E a motivação dessa epístola foi principalmente, irmão, agradecer a oferta que havia sido enviada pelos filipenses e acalmar a igreja que estava preocupada com o fato de o apóstolo Paulo estar preso. E no capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo ele traz algumas exortações aos irmãos a respeito da perseverança, ao amor fraternal, a respeito da humildade e a santidade. E no capítulo 3, Paulo fala que para ser um verdadeiro cristão é preciso ter humildade. E ele deixa
Isto claro dizendo que o que para ele era ganho, se tornou em perda por Cristo. E logo depois, Paulo ele demonstra que prossegue na constante firmeza, que é uma experiência diária de estar em Cristo, e que ele também refere-se ao desejo de ser revestido de seu corpo mortal. E nós veremos isso nos versículos mais adiante. E no versículo 12, Paulo ele diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Lembra que Paulo no capítulo 3, ele trata sobre a circuncisão e de sua linhagem. E nos começos do capítulo 3, ele fala que a respeito da circuncisão e sua linhagem, isso para ele não significava nada para ele. Ainda no versículo 12, nós vemos e podemos perceber a humildade de Paulo dizendo que o que ele alcançou por meio da obra de Cristo na cruz. Paulo ele não se considera ter obtido tudo, mas ele estava dizendo: a direção que eu vou é para alcançar tudo isso. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei aonde é a chegada desse caminho que eu estou indo. Era isso que Paulo estava dizendo. E se nós observarmos, um dos grandes problemas de muitos, nos dias de hoje, nos dias atuais, é que eles não sabem aonde vão chegar, no caminho que estão caminhando, ou que estão perdidos no meio do caminho. E, irmão, e você pode estar se perguntando: é possível que alguém que frequente os cultos e tenha o nome registrado na secretaria da igreja e esteja perdido na caminhada? Sim. Ou alguém que é um dizimista fiel, que faz campanha todos os dias, e que não falta um culto durante o ano, e mesmo assim esteja perdido no caminho? É possível? Sim. Mas uma das grandes bênçãos na vida de um verdadeiro cristão é que o cristão não é alguém perdido no mundo. A grande bênção que nós temos é que, diferentemente de muitos, nós não somos alguém perdidos neste mundo. Nós estamos na direção correta. Nós estamos no caminho certo. Nós estamos caminhando neste caminho reto para alcançar o nosso alvo. E no versículo 13, olha o que Paulo continua dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. Paulo, ele tinha razão para esquecer das coisas que ele tinha feito no passado. Porque Paulo, ele como perseguia os cristãos, Paulo como tinha uma linhagem importante, fariseu, agora como sua experiência está em Cristo, Paulo ele não está parado no seu passado. Paulo não parou no meio da caminhada, imaginando o que ele fez no passado.
Paulo ele teria muitos motivos para estar preso no seu passado. Se nós olharmos, observarmos o versículo 5, do capítulo 3, Paulo ele disse: olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e segundo a lei eu fui fariseu, e segundo o meu zelo eu fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo falou. Mas no versículo 7 ele diz: mas o que para mim era ganho, eu reputei por perda por Cristo. Então aqui nós observamos que Paulo ele tinha razão para esquecer das coisas que ele tinha feito no passado. E agora, com a sua esperança, escolhido por Cristo, Paulo ele não está parado no seu passado. Paulo não parou no meio do caminho. E como este exemplo de Paulo, nós podemos usar um exemplo de um atleta. Qual é o objetivo de um atleta em uma corrida? É alcançar a linha de chegada, é chegar ao seu destino. E eu quero, meus irmãos, perguntar a vocês que estão aqui presentes, a vocês que estão online: você sabe para onde você está indo? Se você pode dizer, irmão, sim, eu sei para onde eu estou indo. Se você sabe então para onde você está indo, olhe, continue olhando para frente. E porventura, se tem alguém que ainda está olhando para trás, pare de olhar para trás. Não há o porquê de você ficar olhando para o passado. Se Cristo já te resgatou, não há porquê de você ficar remoendo o teu passado, se Cristo já te resgatou. Talvez você pode estar remoendo o seu passado, dizendo: irmão, mas eu enganei muitas pessoas. Irmão, eu era um herege de primeira mão. Talvez você possa estar dizendo: irmão, você não tem noção de quem eu era, do que eu fiz, dos atos abomináveis que eu pratiquei contra Deus. Se Deus já te resgatou, meu irmão, pare de olhar para trás. Para de ficar olhando para o teu passado. E muitos pensam que porque são eleitos, a sua corrida ou a sua jornada terminou. Meus irmãos, Paulo demonstra que enquanto não terminarmos a carreira, nós precisamos continuar correndo firmes para o alvo que é Cristo, a fim de nós alcançarmos o prêmio celestial. Você é um eleito, um predestinado do Senhor, você vai parar? Não. A sua jornada, a sua carreira ainda não terminou. Nós precisamos continuar correndo firmes para o alvo que é Cristo. E aqui no versículo 14, Paulo prosseguiu falando: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Mas o prêmio aqui que Paulo tem em mente, meus irmãos, não é um troféu terreno, não é uma recompensa material. Ele fala do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Consequentemente, da vida eterna ao lado de Deus e de uma coroa que é incorruptível no céu. Paulo, ele disse: eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. E no versículo 17, Paulo, ele disse: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Um outro problema de muitos hoje também é, meus irmãos, ter pessoas com referências ruins. Pessoas que só ensinam mentira e usam conselhos e ensinos dessas pessoas para tomarem as suas decisões. E sabe por que que essas pessoas se espelham nessas pessoas que só trazem ensinos mentirosos, palavras mentirosas de engano? Por que que essas pessoas se espelham nessas pessoas? Porque elas não estão andando na direção correta. Porque elas estão procurando o caminho fácil. E as pessoas que não andam na direção correta, elas sempre vão se espelhar em pessoas que trazem palavras de mentira e de engano. Ou talvez porque estão procurando um caminho fácil, um caminho que vai trazer prosperidade, um caminho fácil que vai isentar aquela pessoa de passar por problemas e dificuldades. Elas querem um caminho fácil, querem um caminho de portas largas. Muitos de nós já ouviram aquela frase bastante popular que diz que todos os caminhos levam a Deus. É mentira. O caminho que leva a Deus, meus irmãos, é Jesus Cristo e o seu verdadeiro evangelho. Se não for, meus irmãos, esse caminho deste evangelho, o resto te leva ao inferno. A conversa dos hereges, dos falsos profetas, pode ser até boa, pode ser confortável para o seu coração, mas não te leva para o alvo certo. Se Cristo, meus irmãos, é o seu caminho, se você entendeu qual é o alvo, não procure outro caminho. Não procure outro caminho. Deus já te resgatou. Porque ainda vem no teu coração o desejo de ir atrás desses falsos profetas hereges. Porque ainda há o desejo no teu coração de ir atrás de revelações, profecias. Se você entendeu qual é o alvo, o caminho certo, não procure outro caminho. O outro caminho não te leva para o alvo certo, mas vai te levar para o inferno.
Vamos ler o versículo 18 e 19. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Paulo, ele estava dizendo, tem gente por aí, que são inimigos da cruz, e o que esses inimigos da cruz de Cristo têm como característica? O Deus deles, que são eles mesmos, que só se importam com eles mesmos, que só se importam com o seu ventre. E nós vemos, meus irmãos, a maioria das igrejas pelo Brasil, que continuam perdendo o alvo, que continuam perdendo o alvo. No outro dia eu estava conversando com o irmão Auricélio. O irmão Auricélio disse, você já ouviu falar de fulano de tal? Eu disse, sim, aquele homem é um herege. E o irmão Auricélio disse, ele não era um herege. Ele até que continuou no caminho certo. Mas agora ele se tornou um herege. E por que que ele se tornou um herege? Porque perdeu o alvo. E nós vemos o exemplo da igreja no Brasil, que continuam perdendo o alvo. Por que não dizer, meus irmãos, os objetivos para o qual ela foi constituída? Qual era este alvo? Esse objetivo que ela foi constituída? Levar o verdadeiro evangelho. E isto vem ocorrendo, meus irmãos, devido ao misticismo, ao secularismo, à soberba e ao egocentrismo, que tem adentrado pelas portas dos púlpitos dessas igrejas. E muitas dessas igrejas, elas podem ter prata e ouro, podem ser riquíssimas, mas lhe falta o evangelho. Muitos dos pregadores e cantores da atualidade, eles estão interessados e preocupados mais com o valor da oferta do que o destino eterno das almas. Eles estão investindo em luxuosos templos, mais do que nas próprias vidas espiritualmente. Eles só pensam nas coisas terrenas, nas coisas passageiras. E isso, muitas das igrejas no Brasil estão perdendo o alvo. E no versículo 20, Paulo continuou dizendo, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O céu, ele torna-se o alvo do cristão em virtude de uma soberana vocação, que vem emanando de Deus através de Jesus Cristo. E essa meta, meus irmãos, reflete o resultado transformador de uma nova vida, levando o crente, o cristão,
a direcionar o seu foco para as realidades celestiais. Veja o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Sabe por que é que muitos têm perdido o alvo? Porque muitos têm se perdido no meio da caminhada. Porque eles têm pensado nas coisas que são da terra, no do que é passageiro. Estão pensando nas coisas terrenas. Estão apegados a elas. Quando fala aqui esta expressão, que nossa pátria está nos céus, resume, meus irmãos, essa nova identidade. Ou seja, indicando que o cristão possui uma cidadania celestial. Indica que o cristão tem uma cidade, uma nova pátria celestial. A nossa pátria não é aqui. Não é nessa terra. Não é das coisas dessa terra, meus irmãos. Mas é na pátria celestial. Nas coisas celestiais. E isto fica claro, meus irmãos, lá em Efésios capítulo 2 e versículo 19, que diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos céus, concidadão dos santos e da família de Deus. Os nossos familiares da pátria celestial são os nossos irmãos em Cristo Jesus. Nós temos uma cidadania, nós somos concidadãos dos céus, irmãos. E o alvo de Paulo era chegar exatamente nesta morada celestial. E o versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E por fim, Paulo, ele encerra com a promessa gloriosa da transformação que Cristo, meus irmãos, operará em nós. Que Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. E essa, meus irmãos, é a nossa esperança. Uma certeza de que seremos transformados. Esse corpo que você hoje sente dores nas pernas, nos braços, que você sente dores na coluna, que você sente dores de cabeça, será transformado. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49 diz: assim como nós tivemos a imagem do homem terreno, cheio de dores, corpo abatido, humilhado, teremos também a imagem do homem celestial. Ele afirma que assim como nós temos, meus irmãos, a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do celestial. Essa transformação, meus irmãos, final, ela nos dá força para nós perseverar. Nos dá força para nós perseverar em Cristo Jesus, mantendo os nossos olhos fixos nas promessas que temos em Cristo Jesus. Essa promessa quem fez para nós, meus irmãos, foi o próprio Senhor.
Não foi o Papa, não foi o bispo, não foi o apóstolo, foi o próprio Cristo, meus irmãos. Não foi o apóstolo Paulo que fez essa promessa, mas foi o próprio Cristo. E é isso, meus irmãos, que nos faz ter forças e permanecermos perseverantes. Paulo estava preso, mas o alvo dele, meus irmãos, era concluir a caminhada para exatamente, meus irmãos, alcançar esta promessa. Quando o cristão tira dos seus olhos esta promessa, meus irmãos, ele vai se esbaldar em dinheiro, ele vai se esbaldar, meus irmãos, nos aplausos do homem, e assim perder o alvo. E para nós concluir, irmãos, independente do cenário em que vivemos, nós devemos aguardar, meus irmãos, ansiosamente a volta de Jesus, tendo sempre em mente que não pertencemos a este mundo. Então, dessa forma, nós conseguimos viver crendo nas promessas de vida e esperança do Senhor para nós. Pois nós sabemos, meus irmãos, que nós estamos fundamentados em Cristo Jesus, a nossa rocha inabalável. E quando alguém vier com palavras de heresias para você, você não vai cair nessas heresias. E quando vier o desejo no teu coração de você voltar para o Egito, quando vier o desejo no teu coração do teu passado, você vai dizer que está fundamentado na rocha inabalável que é Cristo Jesus. E faça, meus irmãos, uma observação, faça uma análise, se em você há coisas para serem deixadas para trás e esquecer. Paulo, ele disse: eu deixo para trás as coisas que passaram e prossigo para as que estão adiante de mim. Então deixe, observe se há alguma coisa em você que deve ser deixada para trás e esquecer. Coisas que não cooperam para o alvo de Deus em Cristo Jesus em sua vida. E avance, meus irmãos, para as coisas que o Senhor coloca adiante de você. Essas coisas que vão em direção ao alvo de Deus para a sua vida. E para finalizar aqui a palavra, irmãos, eu vou terminar com uma frase que diz que nós só temos uma vida e ela logo passará. E que somente o que for feito por Cristo permanecerá. Amém?